assunto. Maravilha. Então, vamos dar início, primeiramente, dar bom dia a todos os nossos alunos, convidados, né, palestrantes do dia de hoje, dessa manhã, do segundo dia do Congresso, do segundo Congresso do Centro Universitário de Sete Lagoas, Unifem. Pessoal, eu queria, antes de dar início à palestra, passar alguns avisos para todos que estão nos assistindo. Além de dar as boas-vindas à nossa querida pró-reitora, professora Caroline, ao nosso palestrante Pedro, sou Pedro, eu queria pedir que todos os participantes mantenham o microfone desligado, para não termos algum problema de microfonia, e informar que o chat ele vai estar disponível ao final da palestra para tirar as dúvidas junto com os nossos palestrantes, ok? Eu queria primeiro agradecer ao nosso professor Pedro Henrique Moreira pelo gentil convite de estar participando aqui com a gente. O doutor Pedro, ele é assessor jurídico da TI Pataxó, professor de Direito Ambiental e Urbanístico e mestre também em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Agradecer também a ilustre presença aí da nossa querida pró-reitora, professora Caroline, que possui mestrado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente, a nossa pró-reitora acadêmica e professora do Centro Universitário aqui de Sete Lagoas. Tem experiência na área de gestão de instituições públicas e privadas e no direito com ênfase em direito urbanístico, administrativo e constitucional. Basicamente, dar as boas-vindas, para todos que estão aqui nos acompanhando, dizer que para mim é motivo de muita alegria e muita honra estar aqui conduzindo essa palestra no dia de hoje, principalmente por ser um tema que eu irei aprender muito com os nossos palestrantes. Espero que os nossos alunos absorvam e tenham a grande oportunidade de ter um conhecimento extremamente importante diante da necessidade atual, principalmente que o nosso país vive, de desenvolver e proteger os direitos, o direito ambiental, que tanto está em fase, em discussões, que possa ser um dia, uma manhã de muita reflexão, de muito conhecimento para todos nós. Tá bom? Eu vou passar a palavra agora para o nosso querido professor Pedro, para que possa iniciar a nossa palestra. Bom, pessoal, bom dia. Antes de qualquer coisa, queria agradecer a presença de todo mundo, em especial a professora Carol, o professor Gustavo, os alunos e outros professores que estão nos acompanhando aqui. É sempre um prazer muito grande, ter a oportunidade de compartilhar essas discussões tão importantes, e discussões que, inclusive, extrapolam o campo do direito, vão para a filosofia, vão para a vida cotidiana. Então, eu acho que é um momento muito rico para todos nós, termos a oportunidade de conversar, E esse modelo de congresso no Google Meet é bastante interessante porque ele oportuniza uma interação maior, do que uma transmissão no YouTube, por exemplo. Então, eu acho que é um momento de troca muito importante, um momento de troca muito gostoso também. Eu compartilhei com vocês aqui um material, a ideia é que a gente fale um pouquinho sobre o novo paradigma do direito ambiental. E antes de mais nada, eu queria me apresentar para quem não me conhece, quem não faz aula comigo. Meu nome é Pedro Moreira, eu sou mestre em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Venho há algum tempo estudando necropolítica ambiental, eu tenho essa pegada mais filosófica. Trabalho também com populações indígenas, sou assessor jurídico da Assessoria Técnica Independente Pataxó e Pataxó Ranranranha, e leciono Direito Ambiental e também Direito Urbanístico aqui na casa. Então, eu venho já com alguma experiência, Na verdade, uma experiência profissional, ela é exclusiva dentro do Direito Ambiental. Então, assim, para mim é muito gratificante estar aqui com vocês. Gente, antes que a gente discuta propriamente esse novo paradigma do direito ambiental, para a gente entender o que é isso, a gente precisa resgatar
alguns conceitos que são mais básicos, né? E esses conceitos, eles são importantes, o resgate desses conceitos é importante para que a gente consiga construir aí um encadeamento de ideias, né? O que eu geralmente chamo de cascata do conhecimento, para que a gente possa ir juntando as pecinhas e lá no fundo, e lá no final, lá no fundo, ter o entendimento da temática central, que é a questão do novo paradigma ambiental. Então, a primeira questão que eu trago aqui para vocês é o questionamento a respeito do que é o meio ambiente. Não tem como eu discutir direito ambiental sem antes discutir o que é meio ambiente e como esse conceito ele vai se alterar ao longo dos anos, ao longo da história. Então, aproveitando aqui que a gente está em uma perspectiva jurídica, onde que a gente pode recorrer para encontrar o conceito de meio ambiente? Olha, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 1981, ela vai trazer uma conceituaçãozinha para a gente. O que essa lei vai dizer? Vai dizer que o meio ambiente é o conjunto dos aspectos bióticos e dos aspectos abióticos. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que o meio ambiente é o conjunto dos aspectos que têm vida, daquilo que tem vida, e daquilo que não tem vida. Então, quando eu penso no passarinho, o passarinho tem vida, aspecto biótico. Quando eu penso na pedra no fundo do rio, essa pedra ela não tem vida, mas ela também constitui o meio ambiente. Então, o que eu tenho que atentar aqui para essa conceituação que está inserida dentro da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente é que meio ambiente é o conjunto do que tem vida, mas também do que não tem vida, os aspectos bióticos e abióticos. Olha só para vocês verem, quando eu li o número da lei, vocês prestaram atenção no ano que essa lei, o ano dessa lei? Ó, Lei 6.938 de 1981. Um ano anterior, né, um período anterior à nossa Constituição Federal. E algumas pessoas vão chamar a nossa Constituição Federal de Constituição Ecológica. Por quê? Porque ela vai trazer essa preocupação com a preservação ambiental, com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, lá no artigo 225. Então, vocês notem que talvez, e só talvez, a conceituação contida dentro da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ela seja um pouquinho ultrapassada para a nossa ordem constitucional. E é justamente em razão dessa reflexão que o Supremo Tribunal Federal, ele já fez uma releitura a respeito do conceito de meio ambiente. Então, o Supremo Tribunal Federal, o STF, quando ele analisou o que é meio ambiente, ele fez questão de subdividir esse meio ambiente para que a gente não ficasse restrito aí às noções de natureza. Então, quais são essas divisões que o STF vai colocar para a gente? O primeiro deles é o meio ambiente natural, e é o que geralmente vem na nossa cabeça quando a gente fala de meio ambiente, né? A natureza. É o rio, são as florestas, as matas, as árvores que compõem essas matas e florestas, são os animais que estão dentro dessas matas e florestas, são os campos. Esse é o meio ambiente natural. E não está errado pensar em natureza quando você fala em meio ambiente, porque natureza também é meio ambiente. Só que a gente tem que ter o cuidado de entender que meio ambiente vai muito para além disso. E aqui, nos alinhando a esse posicionamento do STF. E o STF, ele vai colocar para a gente o meio ambiente cultural, sim. Quando a gente fala de patrimônio histórico, por exemplo, a gente está falando de meio ambiente. Quando a gente se refere a Ouro Preto, com todas aquelas construções, a importância histórica, a importância cultural, a gente está falando de meio ambiente. E quem é meu aluno em direito ambiental sabe que eu sempre falo, né? Eu sempre gosto de frisar a importância de se entender o meio ambiente cultural. E é exatamente por isso que o direito ambiental abarca, por exemplo, as discussões sobre direito de paisagem, né? Justamente por esse entendimento de que há um meio ambiente cultural aí que se relaciona com o patrimônio histórico.
principalmente. O STF vai nos indicar ainda o meio ambiente artificial. O modelo, a estruturação de vida que nós temos hoje não nos permite considerar que as cidades, que os centros urbanos não são meio ambiente. Vocês concordam comigo? Então, quando eu falo de meio ambiente artificial, eu estou me referindo aí às cidades, aos centros urbanos. Estou dizendo que aquela academia que fica na pracinha de uso público é também meio ambiente, né? Não tem como eu desconsiderar que as cidades, que o meio ambiente artificial se enquadre também dentro do conceito de meio ambiente. E, por fim, a gente vai ter aí a menção de um meio ambiente do trabalho, sobretudo quando a gente fala da salubridade, né? Isso está, assim, diretamente relacionado. É claro que meio ambiente do trabalho, em geral, vai ser estudado lá no direito do trabalho. Em regra, não é estudado dentro do direito ambiental. Mas a gente não pode desconsiderar isso. E aqui eu vou indicar para vocês que é possível ir um pouquinho para além, né? É possível se pensar outras modalidades ou outros tipos de meio ambiente. Tem muita gente que estuda, por exemplo, o meio ambiente carcerário. E por que não, né? Eu acho que esse conceito, a ampliação desse conceito para ampliação de direitos, para ampliação de possibilidades de reflexão, é sempre interessante. Então, a gente pode pensar em uma extensão conceitual do que é meio ambiente. E aqui eu só queria ressaltar para vocês a diferença entre meio ambiente e biodiversidade. Biodiversidade vai ser ali o conjunto de tudo que é vivo. É o conjunto dos passarinhos, o conjunto dos peixes, dos répteis, dos anfíbios. O meio ambiente vai para além disso, né? Engloba os aspectos abióticos, engloba os aspectos culturais, os aspectos artificiais. Então, muito cuidado, porque a gente tem que ter isso em mente e prestar atenção para não confundir meio ambiente com biodiversidade, perfeito? Ok, entendemos aí o que é meio ambiente, e para entendermos o paradigma que envolve toda essa discussão e esse suposto novo paradigma, a gente precisa entender qual que é a tratativa, ou qual que foi a tratativa ambiental pela história, ou seja, como foi e como tem sido a relação do homem com esse meio ambiente. E a partir daqui a gente já vai começar a identificar algumas características de um paradigma que é muito forte e que vai aí legitimar e até dar forma para o direito ambiental que nós conhecemos hoje. Então acompanhe aqui comigo. Lá no início, na antiguidade, eu já tenho um homem, um ser humano, né? Eu já tenho a coletividade se utilizando dos bens naturais, dos elementos da natureza, para a construção de suas cidades, para atendimento de suas necessidades. Percebam que lá na antiguidade eu já tenho filósofos dizendo o seguinte: olha, vocês estão desmatando aí a floresta para construir barcos, né? Mas toma cuidado com esse desmatamento, porque se continuar desse jeito, daqui a pouco a gente não tem mais floresta para construir barcos. E aí vocês notem que mesmo a preocupação pela preservação, ela é impregnada de um certo utilitarismo, né? Preservar para garantir o uso pelo homem. Então, lá na antiguidade, a gente já tem essa marca. Mesmo quando a gente fala de preservação ambiental, a gente está falando de uma preservação ambiental para garantir o bem-estar, em geral, única e exclusiva do homem. O tempo vai passar, eu vou chegar na Idade Média, e aqui deslocando os nossos olhares para uma tendência eurocêntrica, inevitavelmente, e na Idade Média eu vou ter duas possibilidades de interpretação da lógica hegemônica, né? E aí é que a lógica ditada pela Igreja. A primeira delas é que a natureza foi dada ao homem, e o homem, como senhor da natureza, pode se apropriar dela, pode dar uso que bem entender. É claro que eu vou ter pessoas, autores, que vão interpretar isso de outra forma. A natureza foi dada ao homem e o homem deve cuidar dessa natureza e não explorá-la, depredá-la, né? Mas, em geral, a interpretação que prevalece é essa, de que o homem
por ser o dono da natureza, pode utilizar dela como bem entender. E isso, gente, vai ser intensificado muito significativamente lá na modernidade, né? A gente vai ter as grandes navegações e com René Descartes isso vai ser aprofundado. A gente vai ver daqui a pouquinho que René Descartes ele consolida por completo esse ideal utilitarista, né? Ele vai colocar o homem de fato como um ser superior à natureza e por existir essa superioridade, o homem pode dobrar, pode dominar os elementos naturais. Perfeito? A exploração massiva, a degradação, a depredação do meio ambiente natural vai ser intensificado ali no período das duas grandes guerras, e o ápice disso vai ocorrer com as duas bombas atômicas, em Hiroshima e em Nagasaki. Ali, o homem vai olhar e vai falar assim, opa, se eu continuar destruindo o meu meio ambiente da forma como estou fazendo, daqui a pouco não tem mais natureza, não tem mais meio ambiente, não tem mais homem. Então já surge aí uma certa preocupação, tanto pelos direitos humanos, quanto por um direito de ordem ambiental, ou um direito de ordem socioambiental. E essa necessidade da preservação ambiental, ela vai assumir contornos mais específicos ou mais claros, com um grande marco histórico para o direito ambiental que nós chamamos de desastre de Minamata, que consistiu no derramamento de mercúrio na Baía de Minamata, no Japão. Esse derramamento de mercúrio contaminou inúmeras pessoas, deixou sequela em inúmeras pessoas. Então, a partir disso, a gente tem aí o início de um delineado do que nós entendemos hoje por direito ambiental, dessa necessidade de se preservar para garantir a própria existência humana. Então, é dentro desse contexto que a gente começa a pensar um direito ambiental. E aqui, minha gente, a gente precisa ressaltar, né, e deixar bem claro que o padrão que vige nos nossos pensamentos é aquele padrão cartesiano, utilitarista. René Descartes vai nos separar a recogita da reextensa. O que é a recogita? A recogita é tudo aquilo que pensa. O que pensa nesse mundo, gente? É o ser humano, não é? E o que não pensa? É tudo que não é o ser humano. Então, se eu tenho um ser humano que pensa, e o pensamento, o raciocínio, é um diferencial que torna, supostamente, esse ser humano em um ser superior, tudo que não pensa está abaixo desses seres superiores. Então, eu posso me apropriar disso. E é esse o padrão de pensamento, o padrão cultural que existe até hoje no nosso mundo. A gente vive em um mundo utilitarista e isso, inclusive, faz parte do sistema político, econômico, social, né, em que nós estamos inseridos. E esse sistema, essa ordem sistêmica, vai nos ditar uma demanda de produção, uma demanda de consumo muito grande. E essa demanda nos leva a uma exploração massiva da natureza, a uma exploração massiva do meio ambiente e uma exploração massiva do próprio ser humano. Vocês concordam comigo? E quando eu falo de exploração massiva, eu estou falando da apropriação da força de trabalho de outros homens, de outros seres humanos, estou falando da apropriação dos elementos da natureza para alimentação do que nós chamamos de ego predatório. O ego predatório nada mais é do que a legitimidade impregnada no ser humano que faz com que esteja tudo bem a destruição para atendimento das minhas vontades. Então, quando eu falo de ego predatório, eu estou falando nessa sobreposição do homem às demais necessidades, tempos e ritmos do resto do mundo, do resto do universo. E é justamente a partir desse entendimento que, na perspectiva sociológica, eu vou falar que o Homo sapiens deixa de ser Homo sapiens e se torna o
um homo predador. Aqui eu não estou falando de uma alteração de parâmetros biológicos, tá, gente? O Homo sapiens continua sendo Homo sapiens. Eu estou falando numa perspectiva sociológica. O homem começa a ser o grande predador, o topo da cadeia alimentar. Ele preda a natureza, ele preda o meio ambiente, ele preda os seus iguais. E isso se dá em razão do contexto, do paradigma antropocêntrico em que nós vivemos. O homem, o ser humano, está no centro do universo. E todo o resto que existe gira em torno desse ser humano, né? Então, a todo momento, há esse grande ego se inflando, e o eixo gravitacional vai ser esse homem, e tudo que não é o ser humano está girando em torno desse ser humano. E é dentro dessas reflexões e dos problemas do antropocentrismo, mas ainda dentro do antropocentrismo, que a gente vai ter o surgimento dos direitos humanos e do direito ambiental. E por que eu estou citando direitos humanos aqui, se a temática é ecologia, se a temática é direito ambiental? Porque não tem como falar de direito ambiental sem falar de direitos humanos, tá? Eu posso pensar o direito ambiental como um direito humano, e, ao mesmo tempo, eu tenho que entender que o direito ambiental, ou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é uma premissa dos direitos humanos. Sem um meio ambiente minimamente ecologicamente equilibrado, eu não falo em direito à vida, por exemplo. Né? Se eu não tenho o mínimo de equilíbrio ecológico, eu não tenho vida. Então, aqui, o que é importante se entender é que tanto os direitos humanos quanto o direito ambiental, apesar de surgirem como resposta, em algum nível, ao paradigma antropocêntrico, eles surgem no contexto antropocêntrico e, portanto, eles vão ter essas marcas do antropocentrismo, perfeito? E quando é que esse nosso direito ambiental vai ser consolidado como nós conhecemos hoje? Na ordem internacional, isso vai acontecer a partir de 1972. É claro que não é em 72 que surgem todas as discussões. Estocolmo, a Conferência de Estocolmo, é o resultado do acúmulo de uma série de discussões e reflexões ao longo dos anos. Mas vai ser em 1972 que a ordem internacional vai indicar que o meio ambiente é esgotável. A gente pode estabelecer essa exploração massiva, mas uma hora os elementos da natureza vão deixar de existir. Então, Estocolmo vai indicar a necessidade de se pensar a utilização dessa natureza. E aí, em certa medida, até brecar o progresso, né? O progresso que a gente vinha tendo e que a gente ainda tem. E é justamente essa conclusão de Estocolmo que vai desencadear alguns posicionamentos por parte de estados, né? Porque a gente tem essa discussão acontecendo em um momento em que o eixo norte já está desenvolvido, e os países do eixo sul, apesar de reconhecerem a necessidade, a urgência da discussão ambiental, vão falar, pera aí, agora que o eixo norte está desenvolvido, vocês querem levantar esse assunto aí para brecar o desenvolvimento dos países do eixo sul? Como que é esse negócio? Então, a gente teve uma ação, mas teve uma reação também, né? A gente não pode entender que Estocolmo foi um grande consenso, porque não foi. De toda forma, o que restou encaminhada é a necessidade de uma cooperação internacional. E por que, minha gente, uma cooperação internacional? Porque o meio ambiente ele é transfronteiriço. Essas fronteiras fictícias que nós delimitamos para os países, por exemplo, elas não se aplicam para o meio ambiente. Um rio poluído continua correndo depois que ele cruza a fronteira fictícia de um país. Então, a gente precisa de uma grande cooperação internacional para alcançar aí um equilíbrio, um bem-estar ecológico, um bem-estar ambiental, né? E Estocolmo vai nos indicar a organização de um direito ambiental ou de um direito internacional ambiental a partir de alguns princípios que tentam romper com o paradigma vigente, que é o antropocentrismo. Então, aqui a gente vai indicar o princípio da prevenção, o princípio da precaução, o princípio da responsabilidade intergeracional. Princípio da prevenção, rapidamente, o que é isso? Eu vou instalar um empreendimento, eu sei os danos que esse empreendimento vai gerar no meio ambiente, no meio socioambiental, então eu tomo medidas para impedir estes danos ou para mitigar estes danos. Princípio da precaução, o que é isso?
Eu vou instalar um empreendimento, eu não sei quais são os danos, não existem evidências científicas a respeito de danos, e mesmo com a incerteza científica, eu adoto medidas para antecipar uma proteção de algo que pode acontecer. E responsabilidade intergeracional? Eu tenho que preservar o meio ambiente, sim, para mim, para você, para quem está vivendo agora. Mas eu tenho que ter responsabilidade também com as futuras gerações, né? Então, o princípio da responsabilidade intergeracional é garantir o equilíbrio ecológico, o equilíbrio ambiental para gerações presentes e também para gerações futuras. Tudo bem? E é dentro desse espectro do direito ambiental, gente, que eu vou ter aí o surgimento do que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. E aí, vocês se lembrem, vamos resgatar que todas essas discussões são pautadas a partir de um paradigma antropocêntrico. E o desenvolvimento sustentável deixa isso bem claro. Lá em 1992, na Rio 92, a gente vai ter a consolidação do desenvolvimento sustentável e a consolidação disso vai nos indicar o quê? A necessidade de equilíbrio entre desenvolvimento econômico e bem-estar socioambiental. Então, aqui eu não estou falando de preservar em absoluto e de forma irrestrita. Eu estou falando em progredir, em garantir o progresso, mas também prestar atenção nas outras pautas. E aí vocês notem que quando eu falo de desenvolvimento sustentável, eu estou falando de uma perspectiva multidimensional. Eu não estou falando de equilibrar só o econômico com o ambiental. Quando eu falo em desenvolvimento sustentável, eu tenho que estar alerta ao social. Não tem como eu falar em ambiental sem falar de social. Tem implicações diretas, vocês concordam? Eu tenho que falar das perspectivas éticas, eu tenho que falar das perspectivas jurídico-políticas, né? Se eu sei que vai acontecer um dano ambiental e eu corro para o judiciário para evitar que esse dano se consolide, eu preciso que a resposta desse judiciário seja rápida o suficiente, porque de nada me adianta a decisão de um juiz se ela for morosa e o dano já tiver sido consolidado e for irreversível. Então, eu tenho que considerar uma série de dimensões quando eu falo de desenvolvimento sustentável. E aí vejam o problema de eu ter essa discussão dentro de um paradigma, dentro das considerações antropocêntricas. O desenvolvimento sustentável vai ser apontado por alguns autores como uma mera tentativa de correção do sistema capitalista. Então, ao invés de eu resolver o problema lá embaixo, eu tento corrigir alguns pontos que estão aqui desnivelados, e pela crítica desses autores, a correção pontual desses pontos é insuficiente para garantir aí uma reviravolta ecológica, né? Uma preservação mais considerável, uma preservação mais efetiva e eficaz também. Então, a crítica ao desenvolvimento sustentável que esses autores vão trazer, ela se pauta também na crítica à ideia de progresso, que está presente tanto no capitalismo quanto no socialismo também, né? Essas duas vertentes, elas estão impregnadas com essas considerações sobre progresso, e a gente tem algumas pessoas, alguns autores, algumas pessoas indicando aí um caminho, uma terceira via, que seria o ecossocialismo, né, que ultrapassa aí essas demandas de produção e consumo, que ultrapassa essa noção de progresso. E o progresso, a todo momento, tenta atender o quem? O ser humano, né? A gente quer o progresso para que a nossa vida, a vida do ser humano, melhore. E aí, dentro dessa questão do desenvolvimento sustentável e da crítica a respeito do desenvolvimento sustentável, eu sempre gosto de trazer uma reflexão. Existe, de fato, o desenvolvimento sustentável? E para facilitar essa reflexão, eu sempre gosto de trazer o exemplo da mineração. Existe mineração sustentável? Será que, de fato, é possível que eu destrua uma montanha inteira para tirar minério de ferro e que essa ação seja sustentável? Aí, o que é sustentável, né? Quais são os limites? Quais são os parâmetros? Ou será que o desenvolvimento sustentável é só um instrumento para mascarar o desconforto da alimentação daquele ego predatório a que nós nos referimos? Né? Então, eu acho que é bom a gente ter essa reflexão, e não uma reflexão para ser respondida agora, mas uma reflexão para a vida.
Porque muito se fala do desenvolvimento sustentável, mas pouco se fala das raízes antropocêntricas desse conceito, e não pouco, né, mas, em geral, não se fala a respeito das insuficiências desse desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável não é a solução para todos os problemas socioambientais que nós temos no mundo. E é a partir dessa crítica, dessa reflexão, que a gente pode discutir aí um novo paradigma para o direito ambiental. E aqui eu coloco para vocês um contraponto entre um direito ambiental, que é o padrão que nós temos hoje, e um direito ecológico. E quando eu estou falando aqui de um direito ecológico, eu estou falando de um direito que considera a importância holística do meio ambiente. Um direito que considere o ser humano como meio ambiente, não como um elemento apartado dentro do meio ambiente, né? E essa discussão a respeito de um novo paradigma do direito ambiental, ela fica muito clara quando a gente fala do direito animal, que também é englobado aí dentro do direito ambiental, né? Vejam bem, a questão do direito animal. A todo momento que a gente vai discutir direito animal, a gente contrapõe isso com direitos humanos, né? A questão da vaquejada, por exemplo, é muito polêmico, eu sei, mas é importante que a gente tenha a oportunidade de refletir isso. Quando eu discuto vaquejada, de um lado, eu tenho a tentativa de proteção do direito à cultura, e de outro, eu tenho a tentativa de proteção do direito da dignidade animal. Vejam só o traço do antropocentrismo. Em geral, a argumentação pela proteção da cultura, pela proteção da dignidade humana, sempre se sobrepõe às demais dignidades, né? Então, a gente tem que estar atento, porque isso é um traço, e isso decorre do paradigma que vige até hoje, apesar de existirem movimentos contra-hegemônicos. A ministra Rosa Weber, ela já falou aí na dignidade dos animais não humanos, que pode e deve coexistir com a dignidade dos humanos. Não estou falando que a dignidade humana tem que deixar de existir, não, ela tem que coexistir com outras dignidades, né? E a gente tem que passar a pensar também outros sujeitos de direito, para além do homem, nessa discussão socioambiental. Por que não discutir o rio como um sujeito de direitos, né? Se eu tenho ali a poluição de um rio, por que não discutir o rio em si como sujeito de direitos? A gente já tem algumas decisões internacionais nesse sentido. E aí, minha gente, para complementar as nossas reflexões e para complementar um indicador da possibilidade de surgimento de um novo paradigma que ainda está aí embrião, eu trouxe a questão da Pachamama, né? A Pachamama é essa terra-mãe, essa mudança de olhar de um mundo que existe para servir aos meus desejos, um mundo que me fornece matéria-prima, para a ideia de um mundo que é uma mãe protetora, que é uma mãe acolhedora, uma mãe que também precisa ser cuidada. E a gente tem países, como por exemplo, Equador e Bolívia, que já vão estabelecer essas noções em suas próprias constituições. Então, isso é um grande indicativo de mudanças pontuais dentro desse grande sistema paradigmático. E o que essa noção equatoriana e boliviana, por exemplo, vão nos indicar? Vão nos indicar essa relação de interdependência entre os seres vivos, né? Então, o homem, ele deixa de ser ali, ele passa a estar numa lógica horizontal com todos os demais elementos do meio ambiente, né? E sem a integração, sem o equilíbrio desse meio ambiente, eu não consigo pensar no bem-estar humano, porque está tudo interligado. E vejam só, para vocês verem a importância da gente pensar novas formas de discutir esse direito ambiental, esse direito ecológico. A questão de Brumadinho. Como que a gente pode ler esse desastre-crime a partir da leitura de uma virada ecocêntrica, né? Como que a gente pode pensar o processo reparatório, o processo de reparação a partir desse novo paradigma? Como que eu posso pensar na perda do rio Paraopeba, que não é só uma perda econômica, né? Não é só os peixes que vão deixar de ser pescados pelas populações ribeirinhas. Como eu posso pensar a perda da floresta, da mata que foi coberta por lama, né? Será que a gente está tendo essa discussão
da importância ecológica das coisas, pelo que as coisas são em si mesmas, e não pelo valor que elas representam para o mercado. Então, eu acho que é uma reflexão importante da gente fazer diariamente, né, para a gente estabelecer e identificar aí as possibilidades de conversão de um paradigma que não vai se dar na nossa geração, né? São anos e anos e anos para a gente conseguir alterar um paradigma, sobretudo um paradigma histórico. Mas é importante começar de algum lugar, é importante começar e dar seguimento às reflexões. E é essa reflexão que eu queria deixar um pouquinho aqui para vocês, hoje no Congresso, já agradecendo novamente a presença de todo mundo e me disponibilizando aí para o que for necessário, para as considerações que forem necessárias. Muito obrigado. Obrigado, professor Pedro. Eu achei, sim, um tema tão complexo, né, você abordar desde a parte de como tudo se iniciou, de forma tão clara e tão objetiva, que realmente, assim, acabou que abrilhantou para todos os que estão assistindo esse tema de extrema importância para o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo, né, Pedro? No finalzinho você comentou uma coisa que eu acho que é uma tendência em si do direito, né, de acabar essas relações verticais e partir para relações horizontais, né, essa questão do ecossistema com o ser humano, essa relação egocêntrica, né, sair dessa condição e o ser humano ter uma relação de coexistência com a parte ecológica. Isso é extremamente importante e você vê também em outras áreas do direito. É interessante isso, né, o caminho do direito. O direito administrativo, né, professora Carolina, está lá, a relação entre o público e o privado, essa relação de hierarquia sempre existiu, agora está esses novos paradigmas sendo discutidos. Então, eu acho muito importante tudo isso que o senhor comentou de forma tão brilhante, clara, objetiva, para que os nossos alunos tenham essa consciência, né, de que é necessário esse novo paradigma. Eu, particularmente, sempre parto da premissa positiva, né? Eu acredito que a gente está num caminho, apesar de passos lentos, né, professor Pedro? A gente está caminhando, né? Eu gosto sempre de fazer essas reflexões para o dia a dia das pessoas, né? A geração dos nossos avós, dos nossos pais, nunca pararam para discutir sobre isso. Eu hoje tenho dentro da minha casa uma composteira, né? Eu nunca imaginei que eu teria isso, né? Então, assim, e isso é uma forma de que a sociedade está, aos pouquinhos, por mais que seja aos pouquinhos, a sua consciência com a responsabilidade pelo ecossistema, e principalmente isso que o senhor falou no final, né, de ter essa consciência com todos os outros seres, é extremamente importante. E concluindo, passando a palavra para a professora Carolina, o que eu vejo, Pedro, é o seguinte, a percepção que eu tenho, né, assim, de cidadão, de consumidor, que vive nesse nosso planeta, é de que até o sistema em si, capitalista, né, ele está vendo nisso uma oportunidade de lucro. Por quê? Porque a sociedade está mudando, né? Então, a sociedade está se adaptando, assim, opa, eu tenho que ser mais a ideia de accountability, né, das empresas. As empresas, elas estão começando a enxergar nisso como uma oportunidade, porque os seus clientes estão exigindo isso. E quem são os clientes? A nossa população, né? Onde você imaginou que teria uma fábrica que estaria produzindo minhocários, né, há 15 anos atrás? Hoje tem, e os caras estão ganhando dinheiro com isso, né? Assim, isso que eu acho que é o mais interessante, é ver que eu vejo, né, apesar de passos bem lentos, mas a nossa sociedade, ela está aos poucos evoluindo, né, assim, nessa perspectiva de exatamente isso que o senhor comentou, de estarmos conscientes de que vivemos em um mundo de coexistência com todos os demais seres, sejam seres vivos, humanos, né, ou todos os demais seres que compõem a nossa ecologia. Excelente palestra, muito obrigado. Eu acho que depois que a professora Caroline falar, aí a gente abre o chat para as perguntas e eu vou lendo aqui para vocês, pode ser? Maravilha, então. Então, agora eu passo a palavra à nossa querida professora Caroline, nossa pró-reitora aí, para estar também fazendo as suas considerações e suas apresentações.
Ei, pessoal, bom dia. Primeiro, é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Eu jamais havia estado, né, no mesmo ambiente, nem físico, nem virtual, com os professores Pedro Henrique e professor Gustavo. Então, vai ser a nossa primeira oportunidade de nos vermos e discutirmos, assim, exceto nas reuniões, né, claro, agora estou me lembrando, mas, assim, numa atividade mais acadêmica, entre pares, é a primeira vez, então estou muito feliz. Agradeço também a presença de todo mundo, tem muitos alunos aqui que não são do curso de Direito, tem alunos aqui, eu estou vendo que são da veterinária, alunos das ciências biológicas, alunos da engenharia, pessoas que eu já conheço de alguma trajetória, né, em razão da minha função aqui. Então, fico muito feliz da gente estar conseguindo fazer uma discussão, assim, transdisciplinar, né, para além do direito. É claro que a maior parte dos alunos que cá estão são alunos do direito, e, assim, é muito difícil a gente falar depois do professor Pedro Henrique, né, porque ele conseguiu sintetizar, na sua breve exposição, todo o fundamento filosófico, sociológico, político, jurídico, da questão ecológica que eu queria trabalhar aqui hoje, né. Então, assim, para não demorar muito, não atrasar vocês, que eu sei que todo mundo tem compromisso, tem que trabalhar, eu vou começar a minha exposição. Deixa eu projetar, né? Rapidinho. Eu quero começar com vocês a contar um caso de 1545, tá? Eu tomei conhecimento desse caso na obra do professor Luc Ferry. É um filósofo francês, foi ministro da Educação, etc. E na obra do Luc Ferry, ele cita esse caso, que é o seguinte: em 1545, os habitantes do vilarejo de Saint-Julien moveram uma ação junto ao juiz episcopal, né, contra uma colônia de carunchos. A gente chama de besouros de Saint-Julien, esse caso. Esses insetos, por favor, alunos das ciências biológicas, se caruncho não for besouro, me perdoa, mas é assim que a gente chama, tá? Esses insetos invadiram os vinhedos, onde provocaram estragos consideráveis. O caso terminou com a vitória dos insetos, defendidos, é verdade, pelo advogado que lhe escolhera o próprio juiz episcopal, como assim exigiu o procedimento legal. Esse juiz, arguindo do fato de que os animais, criaturas de Deus, tinham os mesmos direitos que o homem em alimentar-se de vegetais, recusara-se a excomungar os besouros, limitando-se, por meio de um despacho, a prescrever muitas orações públicas aos infelizes habitantes, né? Aproveitando o ensejo, convidava os habitantes a pagarem o dízimo sem demora. Era uma oportunidade de ouro, né, para fazer, durante 3 dias consecutivos, 3 ladarios em volta dos vinhedos invadidos. Enfim, vou pular um pedacinho, tá? O que aconteceu na história desses besouros é que eles foram embora. Deixa eu reduzir aqui, que eu não vou ler todo, não. O que aconteceu na história é que esses besouros foram embora. Passados alguns anos, os besouros voltaram. Depois da penitência que o juiz episcopal decretou, esses besouros foram embora. Só que, eles voltando, foi de novo designado um advogado para eles. E os moradores de Saint-Julien, no embate que tinham com os besouros, têm direito ou não têm direito a comer as plantas que lá estão, acabaram por fazer uma proposta de acordo aos carunchos, né, que foi devidamente reportada ao advogado dos besouros, dizendo que eles iam, então, reservar uma área para que os besouros lá ficassem, um espaço. Então, demarcaram um terreno e disseram que ali os besouros podiam ficar, podiam comer, né? O advogado dos besouros foi lá, vistoriou a área, não aceitou a proposta, disse que ela era terrivelmente imprestável, que não era justo nem correta. Moral da história, não se sabe o final do processo, né? Dizem que os besouros comeram a página final em razão de tanta raiva que tiveram. Bom, por que eu estou apresentando isso? Né? Porque para nós, hoje, é muito difícil imaginar que isso é uma história real. E não era incomum que na Idade Média a gente tivesse processos mesmo, regulados por tribunais episcopais, em que os bispos aplicavam punições aos animais, às pragas, né? Os seres humanos não tinham o direito de extirpá-las. Eles levavam a questão a um tribunal, como eles não tinham advogados próprios, era designado um advogado para esses animais,
eles eram defendidos. Há casos de ratos que invadiram Paris, que o advogado exigiu uma dilação do prazo de citação, porque os ratos estavam espalhados em vários locais diferentes, e foi necessário que fizesse a leitura da peça processual em vários locais de toda a Paris, para assegurar que todos os ratos tinham sido citados do processo. Milagrosamente, curiosamente, nenhum dos ratos aparecia para se defender. Então, era sempre designado um advogado. Mas por que eu estou falando isso? Né? Por que eu trouxe esse caso? Por que eu acho ele curioso? Porque, em algum momento, a humanidade não estava centrada na figura do ser humano. Neste momento, na Idade Média, a lógica do ser humano era a lógica da divindade. Era Deus quem decidia. Algumas vezes, esses animais eram vistos como irmãos, companheiros, né, de vida terrena. Outras vezes, os animais eram vistos como pragas, né, como alguma ação do demônio. Então, eles resultavam excomungados, né, o bispo excomungava os animais, excomungou sanguessugas. Há casos muito curiosos desses animais. Mas como que algo que já aconteceu parece tão caricato para nós hoje? Como que é possível a gente imaginar que os animais eram julgados? Por que isso é possível? Como que isso é tão ridículo e como que isso aconteceu? Isso aconteceu porque, num dado momento, é aquilo que o professor Pedro já falou, a gente tem um acréscimo da razão, né? Num dado momento, em razão, aí ele citou Descartes, é isso mesmo, a gente aprende que o ser humano, por ser dotado de razão, é um ser que se coloca acima de todos os outros, né? Ele é o centro, e essa figura é icônica, né, do Da Vinci, porque ela representa bem esse momento. O ser humano está no centro de todas as projeções, de todas as figuras geométricas, né? O ser humano é o objeto mais importante do planeta Terra. Essa racionalidade, ela vai resultar na possibilidade de desenvolvimento do indivíduo, né? Que até então não havia indivíduo, né? Você era uma pessoa, agora você é um indivíduo, titular de direitos subjetivos, oponíveis a qualquer outra pessoa. Você é sujeito. Essa individualização foi crescente ao ponto de hoje, né? Eu vou pular um pouco o período histórico, senão a minha fala vai se estender muito, ao ponto de hoje, nós termos uma verdadeira sociedade de átomos. Hoje nós vivemos atomizados dentro das nossas próprias esferas individuais, né? Essa racionalidade, essa atomização, essa individualização, essa centralidade no ser humano como algo mais importante, né, permitiu o avanço do sistema capitalista, que não estou fazendo juízo de valor, que nos fez chegar ao momento da globalização mundial. Não estou falando só sobre o aspecto, aqui eu estou citando só a globalização econômica. É claro que a globalização ou mundialização tem aspectos culturais muito relevantes, mas o que aconteceu? Uma sociedade individualizada, racionalizada, industrializada, com o homem centrado como razão e dono do ser e do universo, permitiram que nós alcançássemos uma economia de escala global. Hoje, a gente não fala que as fábricas são dos Estados Unidos, do Brasil, não. Hoje nós temos verdadeiros conglomerados transnacionais. E assim como a Ford decidiu fechar a fábrica aqui e levar para um outro país, a mesma coisa pode acontecer com a Coca-Cola num outro país, trazer para cá. Eles fecham a planta, mudam de país. Não existe mais uma territorialidade na economia. A questão econômica hoje, ela transcende em muitas esferas de estados nacionais, tá? Essa globalização econômica, ela fez com que a gente vivesse, né, nesse período de racionalização, capitalismo inicial, globalização, ela fez com que a gente tratasse o mundo agora como um mundo industrializado, a vida industrializada. Tudo se fabrica, tudo se consome. Então, tudo é consumível, tudo é fabricável, tudo é consumível, inclusive nós próprios. Né? Basta olharmos as nossas redes sociais. Você se fabrica
e se vende para o consumo alheio. Olha como sou uma pessoa interessante. Olha como eu tenho amigos interessantes. Olha como eu viajo para lugares legais. Me consuma. Seja meu amigo. Eu me vendo no LinkedIn, me vendo no Instagram, me vendo no Facebook, me vendo no WhatsApp. Enfim, a sociedade atual é uma sociedade industrializada no sentido de que tudo é consumível. Nós todos estamos vivendo a lógica da mercantilização das relações, inclusive. Né? Essa globalização que gerou grandes lucros para alguns, né, fez com que grandes empresas se expandissem pelo mundo afora, levou, eu não sei se vocês vão conseguir ver o meu slide, né, levou a uma grande, nos últimos 40 anos, a uma grande concentração de renda, tá? Aqui estão a lista dos países da OCDE. Eu tirei esse gráfico, né, é a fonte da OCDE, mas eu tirei esse gráfico de uma reportagem da Folha de São Paulo, de 15 dias atrás, em que eles mostram o percentual de riqueza acumulada entre esses países. Se vocês observarem, vocês têm lá Eslovênia, Japão, etc., mas vamos para o que interessa. Por exemplo, aqui, Luxemburgo. O 1% mais rico de Luxemburgo tem 19% da riqueza. Os 10% mais ricos de Luxemburgo têm quase 49% do PIB, da riqueza de Luxemburgo. Quando a gente vai para o Reino Unido, são 20% da riqueza estão nas mãos de 1% mais rico. Quando os 10% mais ricos têm 52% da riqueza. Né? Chegando, né, aos Estados Unidos, que está na base ali da desigualdade. O 1% mais rico nos Estados Unidos detém 42,5% da riqueza, enquanto os 10% mais ricos dos Estados Unidos detêm 79,5% da riqueza, quase 80% da riqueza norte-americana, estadunidense, né? Quase 80% da riqueza estadunidense está nas mãos de 10% dos mais ricos. Isso, né, é fruto da globalização, porque a mercantilização global favoreceu a automação, que é o tema do nosso seminário, né? A automação, o aumento de qualidade na produção, a efetividade na mecanização, fez com que a gente tivesse aí um corte severo no número de desempregados. O Brasil não está aqui, deixa eu só explicar por que ele não está aqui, porque ele não é membro da OCDE, e os dados do Brasil não são confiáveis, porque o nosso censo não está realizado tem mais de 10 anos, 11 anos. Então, eu preferi trazer o dado de desemprego do Brasil. No Brasil, hoje, a gente tem 14,3 milhões de desempregados, mas não bastassem os desempregados, no Brasil, hoje, a gente tem 6% da população desalentada, né? 6 milhões de pessoas desalentadas. O que significa essa pessoa desalentada? É aquela pessoa que já nem mais procura emprego. Ela está desempregada, se tivesse emprego ela podia estar trabalhando, mas ela não procura mais. Ou porque ela é muito jovem e não tem experiência, ou porque ela é muito idosa, ou porque ela não tem qualificação, ou porque não tem emprego mesmo para ela, que ela já cansou de bater perna, não tem dinheiro para pagar vale transporte para ele distribuir currículo. Então, vejam que a globalização econômica gerou concentração de renda e a mecanização gera desemprego, aumentando aqui no Brasil o número de desempregados e desalentados. Né? Isso aqui eu já falei. E aí, o que acontece? O que acontece? As pessoas, né, desempregadas e desalentadas, as pessoas desempregadas e desalentadas, elas são também muito hoje fruto da classe média, que em algum momento, antes desse momento da globalização, viveu seus tempos áureos, com um poder de consumo que permitia que ela tivesse eletrodomésticos novos, iogurte nas geladeiras, que ela pudesse viajar para o exterior, né? Num determinado momento, essa classe média branca, ela perde esse poder de compra. E, ao perder esse poder de compra, ao ter a sua renda achatada, ela olha para o lado e vê políticas de ação afirmativa para aquelas minorias, né? Negros, indígenas, quilombolas, que recebem, por exemplo, ProUni, FIES,
cotas em universidades públicas, cotas para concursos públicos. Essa classe média branca, que se viu prejudicada com a globalização, ela volta a sua raiva para aqueles mais pobres, que de alguma forma estão sendo beneficiados com políticas públicas, e eu achei ótimo esse meme aí, a Casa Grande surta quando a senzala vira médica, né? Então, essa classe média branca, ela surtou quando viu empregadas com iPhone, filhos de porteiros em universidades públicas ou particulares com FIES, né? E se incomoda. Por que se incomoda? Porque essa classe média prejudicada pela globalização econômica é uma classe média que acredita na meritocracia, né? Ela foi construída a partir da meritocracia. O que é a lógica da meritocracia? Você pode vencer se você se esforçar. Se você trabalhar duro, você alcança o seu sucesso. Só que a gente se esquece que se a vida é uma corrida, nem todos estão na mesma posição da linha de partida. Quem foi meu aluno ouviu essa história da linha de corrida, porque eu faço questão de contar, né? Algumas pessoas, se a vida é uma corrida e o sucesso é alcançado por quem chega na frente, aqueles que estão atrás da linha de partida, porque não tiveram acesso à educação, são filhos de famílias desestruturadas, sofrem violência doméstica, ou são moradores em situação de rua, né? Essas pessoas não estão em igual posição. Da mesma forma, aqueles que nasceram em berço esplêndido, de ouro, estão lá na frente da linha de partida. E se o tiro for o mesmo, todo mundo vai chegar na linha de corrida. A chance grande, não todo mundo, a chance grande das pessoas não mudarem de posição é real. Agora, o Estado, reconhecendo que as pessoas não estão na mesma posição na linha de partida, dá tiros diferentes. Então, dá um primeiro tiro e permite que aqueles que estão para trás da linha de partida corram. Corram para que passem um pouquinho daqueles que estão ali na partida, porque eles já estão cansados, né? Então, eles têm que ter uma vantagenzinha, para que eles tenham uma pequena vantagem e só então quem está na linha de partida corre. E só depois, quem está lá na frente vai ter o tiro da sua partida. Essa tentativa de corrigir as desigualdades sociais, econômicas, ela fere o ideal meritocrático que foi construído para essa classe médica que se viu revoltada com o achatamento das suas condições e se acha prejudicada ou usurpada em razão, né, de estar se aplicando regras de igualdade para as populações em situação de maior vulnerabilidade. Compreendem? E isso gera um acréscimo, um movimento de racismo, xenofobia contra imigrantes, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, ou até mesmo aqui no Brasil. A gente não pode dizer que a gente acolhe bem imigrantes. Basta ver os venezuelanos, os bolivianos, né? Eles são vistos como inimigos, vão roubar nossos empregos, né? E a gente é xenofóbico e muitas vezes a gente vê uma manifestação, um acirramento de manifestações racistas que se sentem, e essas pessoas se sentem prejudicadas. Isso, o que legitima elas é acreditar que a meritocracia está sendo prejudicada, tá? Isso tudo é ruim para o que a gente compreende como bem comum. Isso é péssimo porque a gente compreende como bem comum. Porque o que é o bem comum? O que é o bom? O que é o conceito de vida boa para vocês? Uma vez no meu Instagram eu fiz essa pergunta. Você acha que a sua vida é sempre pior do que a do colega que você vê no Instagram? Você acha que você é um fracassado toda vez que você vê um caso de sucesso? O que você entende como conceito de sucesso? O que você entende como um conceito de vida boa? Né? Hoje, o nosso conceito de sucesso e vida boa está associado ao quanto você vale no mercado. Até as curtidas são convertidas em dinheiro. Você vale quantas curtidas você tem. Sucesso e dinheiro foram construídos para nós como sinônimos na atual realidade. E isso não colabora para o bem comum. No mundo globalizado, em que as taxas de concentração de renda
estão enormes, em que o número de desempregados é enorme, alguém vai ficar profundamente insatisfeito e rancoroso, porque nunca vai ser capaz de alcançar o sucesso, dinheiro. Né? Eu fiz toda... Gente, mas isso não era uma palestra sobre ecologia profunda? O que essa louca dessa Caroline está fazendo essa discussão? É porque não adianta a gente falar sobre um movimento ecológico ou um movimento de proteção do meio ambiente se a gente não fizer uma virada no modo como a gente compreende o que é sucesso. Se a gente não compreender que a tirania do mérito, né, que é o livro do Michael Sandel, no qual me inspirei para falar algumas das coisas que eu disse aqui, que essa tirania do mérito nos corrói, nos coloca uns contra os outros, numa luta em tempo inteiro, para descobrirmos quem são os melhores. E essa luta em tempo inteiro faz com que nós acreditemos que as coisas que não racionalizam estão a nosso serviço para que nós possamos vencer. Isso não é o bem comum. Quero mostrar para vocês uma virada. Essa economia que a gente tem hoje, ela faz com que 87% das áreas de agricultura estejam destinadas à produção de alimento para os animais. 87%, esse dado é da FAO, tá? 87% das áreas plantáveis da agricultura mundial, ela está destinada à produção de ração ou pasto para os animais, que nós vamos consumir depois, né? Olha lá, apenas 13% da área de agricultura mundial é destinada a alimentos que nós, seres humanos, consumimos. Não pode dar certo isso. Ao mesmo tempo, apenas 18% das calorias que nós consumimos por dia vem de proteína animal. A gente destrói, né? 87% da área de agricultura plantando ração para aquilo que vai nos fornecer 18% de caloria. Não vou discutir, eu sei que deve ter gente da nutrição aí, vai ter gente dizendo que não é possível viver de nutrição de proteína vegetal, mas o fato é, o professor Gustavo falou, eu não vou conseguir fazer uma revolução mundial, não vou. Mas eu posso fazer uma revolução na minha casa. Ele tem uma composteira. Na minha casa, a gente tem a segunda sem carne. Toda segunda-feira, a gente não come carne. Não come carne nem derivados de animais. E a gente faz isso não só porque a gente acredita no direito dos animais, mas porque a gente quer diminuir a nossa pegada de carbono no planeta. A gente acredita que ao diminuir significativamente o nosso consumo de carne ou produtos de origem animal, nós vamos diminuir o impacto, né, na agricultura. Eu sei, estou polemizando, vou abrir para o debate, tá? Tudo bem. Fora isso, olha o modelo econômico que cria o impacto ambiental para nós. E eu não gosto nem de falar de impacto ambiental, tá? Porque quando a gente fala em ambiental, é ambiente para quem? Para o ser humano, né? Eu prefiro falar, olha o impacto na natureza que isso causa. Né? 75% das doenças são transmitidas de animais para humanos. É gripe suína, é gripe aviária, é SARS, é Covid, enfim, vaca louca, né? E por que isso acontece? Porque nós estamos desmatando a área de floresta, completamente. E aqueles animais que eram silvestres estão tendo agora a oportunidade de transmitir os seus vírus, os seus negócios lá, protozoários, sei lá o quê, para outros animais que transmitem para nós. Né? Nós estamos acabando com a área em que esses animais silvestres vivem. E a próxima epidemia, pode ser muito pior. Né? E aí, eu queria dizer o seguinte, isso tudo que eu estou falando pode ser visto sob uma lógica utilitarista. Ah, Carolina, então você está dizendo que a gente está fazendo isso porque a gente quer preservar o planeta para nós, né? Num primeiro momento, vocês podem imaginar isso, nós estamos fazendo isso. Se a gente mudar o modo como a gente come, se a gente mudar o modo como a gente vive, se a gente mudar o modo como a gente consome, a gente consegue fazer um impacto ecológico muito mais significativo do que grandes movimentos revolucionários, tá? E vejam,
O que há, por que essa discussão da economia com a ecologia ela é importante? Porque a relação entre o PIB e a geração de empregos é direta, né? Olha esse gráfico que curioso, né, do Vitor Weiler. Ele é de 2019, é claro, está atrasado, mas, ó, a linha azul é o PIB, a linha vermelha é crescimento de empregos formais. Então, todo mundo defende hoje que a solução para sairmos da crise é aquecer a economia, aumentar o PIB e, consequentemente, gerarmos mais empregos. E nós vamos continuar na mesma roda lógica de destruição do planeta, acreditando na meritocracia, acreditando que o sucesso está no que você possui, acreditando que o sucesso corresponde ao valor de mercado do que você entrega. Né? Se o seu trabalho é mais digno, se ele recebe mais salário. Não é verdade. Né? O médico tem um trabalho digno? Tem um trabalho digno. Mas um profissional da limpeza urbana tem um trabalho tão digno quanto o médico. Por quê? Porque se um catador de lixo não fizer o serviço dele, um mundo de doença vai se espalhar pela cidade. A dignidade do trabalho não está no valor do salário que ele recebe. Mas não é isso que se vende para nós. A dignidade está naquilo que a gente ganha e consome. E não é mentira, não. Aumentar o PIB aumenta emprego direto. Olha aí. Tá? Se a gente for pensar, a gente tem que repensar a nossa maneira de viver, o nosso modo de consumir, a lógica do que a gente entende por sucesso, do que é um conceito de vida boa. O que é vida boa para você? Olha ali. Aqui está estratificado a emissão de gases do CO2 por atividade econômica, né? Então, por exemplo, 25% está para eletricidade e aquecimento, 24% para agricultura, silvicultura e outros usos, 21% para indústria. Transporte, energia, construção, vejam, né? Só a indústria e a agricultura, né, são responsáveis por 50% das emissões. E a gente está ali fazendo compras online. Né? Então, para terminar minha fala, que eu quero que a gente polemize, o que eu trouxe aqui para vocês é um vibrião, né? Ele foi pensado, né, por um filósofo norueguês, Arne Næss, em 1979, é um conceito que ele chama de ecologia profunda, e ele contrapõe a lógica da ecologia profunda à ecologia superficial. O que ele fala? Ele fala que a ecologia profunda, né, a deep ecology, é uma ecologia que se preocupa com o valor da natureza em si. A natureza tem um valor por si. A natureza não serve para atender as necessidades do ser humano. O ser humano é parte da natureza, é mais um dos elementos que a integra, mas não é a parte essencial dela. Rompendo com a lógica do antropocentrismo que o professor Pedro apresentou antes, tá? Ele diz que muitos dos movimentos ambientais que a gente vê hoje são o que a gente chama de ecologia superficial, né? Uma ecologia mediana. Por quê? Porque é uma ecologia utilitarista. Vamos cuidar do planeta para que ele continue nos servindo. Vamos reduzir, vamos fazer desenvolvimento sustentável para que a gente tenha terras depois. Vamos fazer... Não é isso. A lógica da ecologia profunda, ela rompe com a mecânica do sucesso, que a gente discutiu aqui agora. A gente precisa repensar os conceitos de vida boa e repensar toda a nossa relação com a natureza, tá? E com isso, para nós aqui do direito, eu sei que tem gente de outras áreas, mas para nós isso é muito difícil. Por quê? Porque eu digo que eu estou propondo aqui um novo humanismo, um conceito de humanismo não antropocêntrico. Um ser humano que se coloque como igual na natureza, e não como alguém acima dela. Os adeptos da ecologia profunda, eles propõem, né, que a gente rompa com a ideia do contrato social, e aí os alunos do direito conhecem bem a ideia do contrato social, né, e nós não estamos aqui, fizemos um contrato social para viver em sociedade, porque todos nós aqui vamos nos locupletar da nossa vida social. Vamos acabar com essa história de contrato social e vamos fazer, se é que é possível fazer, um contrato natural. Um contrato com a natureza. E aí,
a gente verifica que algumas pessoas, né, eu apresentei esse cenário catastrófico da globalização, do desemprego, da perda de emprego, etc., mas a gente tem visto movimentos no sentido contrário, né? A gente tem visto movimentos que agora valorizam o local. Então, muita gente hoje em dia tem preferido consumir de pequenos produtores, locais, para fazer a economia girar ali no seu ciclo, favorecendo, né, os seus concidadãos. Tudo bem? Inclusive, uma das questões, por exemplo, na França, hoje, que se coloca muito com relação à xenofobia, é o fato de que as elites francesas, elas se identificam hoje muito mais com valores globais do que com os próprios franceses. Classe média, vistos como Homer Simpsons, né, idiotizados, que estão com raiva de uma minoria que estaria sendo beneficiada para alcançar o sucesso de uma meritocracia vendida por nós, né? Então, se a gente tem visto movimentos de valorização do comércio local, feiras locais, etc., né? A gente tem agricultura familiar, aqui em Sete Lagoas a gente tem a horta comunitária, né? A gente deve consumir da horta, deve fazer com que a economia gire aqui no nosso entorno, incentivar a produção por pequenos produtores. E aí vocês vão me perguntar, mas a ecologia profunda é contra a ciência, contra o progresso? Esse progresso, que só gera mais doenças, SARS-CoV, a lógica da ecologia profunda acaba sendo, sim, contrária ao progresso e ao desenvolvimento. Mas isso porque a lógica da ecologia profunda prevê que a gente reflita sobre o conceito de vida boa, reflita sobre o que é bem comum. Né? E aí, a gente vê também, nos adeptos desse movimento da ecologia profunda, uma profunda valorização das tradições de comunidade, da valorização da tradição das comunidades tradicionais, desculpa aí o pleonasmo, né? Mas assim, se a gente observar bem, os indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, eles têm uma profunda ligação com a natureza. Eles compreendem a relação de interdependência com a natureza muito melhor do que nós, né? E eles conseguem perceber de produzir sucesso pelo que vale, pelo que ganha no final do mês, né? E aí, para terminar, não sei se eu me alonguei demais, nossa, quais são os princípios da ecologia profunda? São 8 os princípios, vocês vão se assustar. Eu sei, eu também me assustei, né? Eu não vou dizer que eu sou uma adepta da ecologia profunda, mas tenho refletido profundamente sobre ela, tenho mudado os meus hábitos sobre ela, tenho olhado para a natureza com outro olhar hoje em dia, era isso que eu queria que a gente fizesse hoje. O bem-estar e o potencial de desabrochar do ser humano e da vida humana tem um valor em si, né? Não tem um valor em si. Esses valores independem do uso não humano pela humanidade. Não é porque a Amazônia tem uma biodiversidade capaz de gerar muita riqueza para a população brasileira que ela deve ser preservada. Ela tem um valor em si. A riqueza e a diversidade da vida contribuem para a realização desses valores. Né? Os seres humanos não têm direito de reduzir a riqueza e a diversidade do planeta, exceto para suprir suas necessidades vitais. O desabrochar da vida humana e das culturas tem relação direta com o decréscimo substancial da população humana, é isso mesmo. Né? Nós hoje ocupamos o mundo como um câncer. É preciso que a gente repense, inclusive, de forma, né, não preconceituosa, um controle de natalidade nosso. Na atualidade, a interferência humana nas demais formas de vida acontece em demasia, e a situação tem piorado rapidamente. As políticas precisam ser mudadas de acordo com as necessidades, a mudança ideológica priorizando situações com valores inerentes, ao invés de incentivar o anseio de se aumentar o nível de vida. E aqueles que se identificam com esses pontos de vista têm a obrigação de defendê-los. É isso, e muito obrigada. Eu espero, assim, não ter estourado, sei que estourei, o tempo demais. Obrigado, professora Caroline. Eu acho que
todo mundo, depois do que a professora Caroline falou, acho que é aquela sensação que alguém te pega e dá uma sacudida assim na pessoa, sabe? Acorda, meu filho, para a vida, né? Eu acho que é essa sensação, né, que a gente tem que ter. Realmente são posições, são dados que a população precisa ter a consciência disso e das suas ações para que possa mudar realmente o nosso modo de vida. Deixa eu ver aqui se o Ciro já liberou o chat. O Ciro, libera o chat para a gente ver se os alunos vão ter perguntas, fazer uma leitura. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta um pouco provocativa, provocar um pouco aqui, professora Caroline, o seguinte, e o professor Pedro também, fique à vontade, eu acho que essa parte do debate também é muito enriquecedora. Eu, particularmente, tenho uma percepção, sabe, professora Caroline, que com aquela mudança, com a entrada mesmo da racionalidade, né, da dignidade da pessoa humana, tem pessoas que dizem que a dignidade é antes, né, do Estado moderno, mas o que a gente tem hoje de estudos é que a dignidade chegou com o Estado moderno, com a racionalidade, com todas essas questões, inclusive o contrato social é um dos objetos dessa discussão. Mas eu tenho a percepção que eu acho que a gente nunca atingiu o contrato social. E acredito que a gente está no Estado moderno, assim, como sociedade, muito pequeno ainda, porque o cidadão ele não consegue respeitar a liberdade e a diferença do outro. Como que ele vai conseguir chegar num estado realmente desse contrato natural, né? A minha percepção. Se ele não consegue respeitar... Um exemplo, se eu sou cristão, né, e o Pedro, vamos supor, é muçulmano, se eu não consigo respeitar a religião do outro dentro da minha liberdade, sendo que a liberdade foi o principal direito do Estado moderno, da construção da racionalidade. Né? Como que a gente vai conseguir atingir, né, essa percepção do contrato natural, que é extremamente importante para a gente continuar e melhorar a nossa vida em sociedade, né? Assim, aí eu já parto do pressuposto assim, de uma decepção minha, pessoal, né, de não conseguir imaginar isso, sendo que o ser humano, acho que ele está bem atrás, ao ponto de que ele não consegue respeitar as escolhas, a divergência, a diferença do outro, né? Essa aí é um ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês e, inclusive, discutir, né, ver o que vocês acham também do ponto de vista da pós-modernidade que está sendo muito discutida hoje, né? Eu acredito que aquilo que o Pedro comentou, né, de trazer a horizontalidade para a relação do nosso ecossistema em si, da nossa ecologia, isso faz parte de um caminho dessa ideia, dessa busca da pós-modernidade. O que vocês acham? Você acha que a gente está na pós-modernidade, não chegamos, ou está como eu, que acredito que a gente mal conseguiu entrar na modernidade? Essa aí é uma primeira pergunta, e vocês fiquem abertos aí para conversar, para lá, enquanto eu vou dar uma lidinha nas perguntas do chat. O chat está aberto agora, viu, gente? Se vocês quiserem fazer perguntas, podem ficar à vontade, tá bom? Às vezes também a gente pode abrir o microfone, se eles quiserem, né, professor? Desde que levantem a mão, né? Isso mesmo. Quem tiver vontade de comentar algo, pessoal, só levanta a mão aí que eu passo a palavra. Então, eu vou responder sua pergunta provocativa, né? Lógico que eu sabia que era uma polêmica, né? Sim, é lógico, gente, eu já li esse livro há alguns anos, mas ultimamente ele tem me perturbado muito. Por quê? Porque é preciso que a gente reconstrua toda a nossa compreensão de mundo. Assim, para que o ser humano existe? A pergunta essencial da vida é: de onde vim, por que estou aqui, para onde vou? Não é assim? Então, de onde vim, para onde vou, ele é pensado no contexto de uma lógica de mercado hoje, em que tudo se resume ao quanto eu valho financeiramente. A proposta de a gente abraçar um conceito de ecologia profunda é repensar isso.
E a primeira coisa que a gente precisa fazer para repensar isso é não se comparar, por exemplo, nas redes sociais. Eu sei que é péssimo isso, mas eu não tenho o carro do ano, eu não tenho uma roupa nova todo mês, eu não saio, eu não viajo para lugares badalados, eu não frequento lugares chiques, vamos supor, né? Mas isso não me faz menor. Esse é o problema. A nossa sociedade hoje faz com que as pessoas se sintam menores, porque consomem menos. E isso retroalimenta o sistema de consumo e de destruição do planeta. Então, é preciso que a gente compreenda que não ter uma roupa nova a cada casamento não é feio. Né? Entendeu? É preciso que a gente compreenda que usar transporte público, eu como advogada, usar um transporte público, não me faz uma profissional pior do que aquele que está desfilando de BMW por aí. Né? Mas isso, assim, é um movimento que eu acredito que ele é mínimo, ele é formiguinha. Eu não estou brincando para vocês. Eu, na minha casa, as segundas-feiras são segundas sem carne, sem alimentos de derivados animais. E a gente se esforça por reduzir o consumo de carne, né? Por quê? Porque a natureza tem um valor intrínseco, porque a gente sabe que os animais, eles não passam por um abate humanizado, porque a gente sabe que muitos deles estão confinados, porque a gente cria vida para nós comermos, porque 87% do planeta está ali, é tudo isso, mas também tem uma visão utilitária ainda da minha parte. Eu ainda não sou tão zen budista, abnegada, de achar que tem que preservar a natureza porque ela tem que preservar, não. A Cássia está falando que até a Kate Middleton, a Cássia está aqui, repete as roupas, uai, é lógico, ela até a princesa está repetindo roupa, quem sou eu para poder, né? Vou deixar o pessoal falar. Excelente, professora Carol. Vamos ver aqui, ó. Pegando aqui desde o início. A Maísa falou, ó, Carol, caruncha é mesmo besouro, você está certíssimo. Excelente palestra, o Tiago. Obrigado por compartilhar esse conhecimento. Acho relevante e gostaria de compartilhar com todos os colegas o site Global Forest Watch. Nele.org. Nele pode ser observados diversas análises referentes às florestas, desmatamento, queimadas do solo, tal. Legal, Tiago. Igor, legal, Igor, muito bom. Maísa, é uma palestra que sacode mesmo. Legal, pessoal. Professora Cássia aí, com uma honra tê-la na nossa palestra. Excelente palestra, legal, pessoal. Queria saber o título do livro de Agnes Ness, que você leu. Obrigado. A Noara perguntou, professora Carol. Ele chama Deep Ecology, né? Ecologia profunda. Eu não sei se tem tradução aqui, mas deve ter, né? Em algum lugar. Eu posso depois compartilhar com ela. É muito legal. Muito mesmo. Ah. Porque é pau quebrando, né? Pau na muleira da gente mesmo. No mais é isso. Eu acho que que a gente precisa mesmo, às vezes, realmente ter um pouco, a gente fala, né, de choque de realidade. Não é para ter uma mudança abrupta, né, igual a professora Carolina comentou. Às vezes é cada um tentar fazer a sua parte, né? Até porque quando a gente vai pegar o carro, tem que abastecer, né? Eu já procurei tentar comprar carro elétrico, mas é uma dificuldade. Já tentei comprar bicicleta elétrica, é muito caro. Então, assim, mas aí o que eu vou... Aí cada um vai tentando mudar um pouco. Agora, com a pandemia, ficou um pouco difícil, mas antes, no escritório a pé, pegava o carro, eu brincava que eu falava assim, aqui em Belo Horizonte, tudo que é fora da contorno, eu vou de carro. Tudo que é dentro da contorno, aí eu vou tentar ir a pé. Ou no máximo um Uber. Então, às vezes são essas pequenas ações que a gente pode tentar realmente mudar o mundo, identificar, né, e saber que há diferenças. Eu acho que o que a professora Caroline, complementando, falou é o seguinte, é que eu não vou ter uma BMW, muitas pessoas ter uma BMW porque ela quer se mostrar superior ao outro. E isso faz um ciclo de supressão. Agora, se você quer ter uma BMW porque você acha legal ou porque você gosta de ter um carro confortável, o problema é seu, meu amigo, né? Assim, mais seguro para você viajar. Então, assim, vai ser feliz com a sua BMW, mas tenha consciência de que há as situações, e aí que eu acho que é o mais importante, às vezes eu faço com os alunos, sabe, professora Carol, é o seguinte, até para a prova, a aluna adora reclamar de prova. Mas, não, primeiro faça um raio-x pessoal seu. Você estudou certo? Você fez isso? Você leu o nosso saga? Você fez tudo certinho? Então tem algum problema que está errado na sua metodologia de estudo. Então vamos corrigir isso. Agora, se você não fez isso, meu amigo,
E é difícil tanto, aí concluindo assim um posicionamento aqui, passa lá para o professor Pedro, o quanto é difícil a gente olhar para si mesmo, né? Falar, realmente, essa decisão que eu estou tomando aqui é correta ou não é, né? Partindo dessa premissa. Aí, né, fazendo um pouco do dia a dia, tu fala, comentando aí da minha composteira, tem dia que eu estou numa correria que não vai dar nada para composteira, vai para o lixo normal, faz parte, mas a gente tem que saber reconhecer os nossos desafios, os nossos erros, para a gente estar sempre melhorando e buscando o nosso aprimoramento, inclusive pessoal, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio aí. E aí eu acho que é isso, né? Eu gostaria, todo final de palestra, professor Pedro, professora Carol, eu sempre gosto de que os nossos palestrantes deixem uma mensagem aí para os nossos alunos, de toda essa manhã brilhante que nós tivemos aqui de discussões, de muito aprendizado, para que cada aluno saia dessa palestra como se fosse um para-casa para a vida deles. Uma mensagem para que tudo isso que a gente discutiu aqui não fique só no nosso debate, que isso aqui fique para que o nosso aluno possa absorver essa mensagem e agir a partir da nossa reflexão. Então, o último ponto aqui provocativo é simplesmente deixar uma mensagem para todos os nossos alunos que possa levar diante dessa nossa manhã de muito aprendizado. Professor Pedro, professora Carol, fiquem à vontade. Então, gente, concordo muito com tudo isso que foi colocado, né? E o recado que eu queria deixar aqui é, quando vocês forem pensar ou refletir meio ambiente, pensem nessa perspectiva multidimensional, né? A gente, às vezes, fica muito preso em pensar como proteger a natureza, mas não. Pensem no social, pensem no econômico, pensem no jurídico, pensem no político, muito importante, pensem no ético e pensem a partir de uma perspectiva individual, procurem essa mudança por vocês mesmos e pensem também em uma perspectiva coletiva, né? Eu acho que não tem como a gente pensar em melhoria de qualquer aspecto da nossa vida se a gente não conseguir gerar essas melhorias individualmente, mas também coletivamente. A gente precisa sempre fazer as transformações dentro de nós, conosco, e depois impulsionar isso aí para outras pessoas. E coletivamente eu não estou falando necessariamente em nível internacional, né? O núcleo familiar é o coletivo, né? A sala de aula é o coletivo. Então, avaliem ali as suas possibilidades e estendam isso para onde vocês conseguirem. É isso, queria agradecer e deixar um abraço para todo mundo. Eu já falei muito, vou falar só rapidinho. Se eu pudesse deixar uma mensagem, é essa coisa que o professor Gustavo falou da dignidade. Vamos reconstruir a noção de uma vida digna. Vamos repensar a noção de uma vida boa. Né? A gente hoje associa dignidade a um credencialismo. Sem um diploma universitário, você não é detentor de mérito. Sem uma profissão que te pague bem, seja reconhecida no mercado, você não é detentor de mérito. Não é verdade. Comunidades tradicionais são mais sábias do que nós em muitas coisas. Reconhecem o valor da natureza, têm culturas muito mais ricas do que as nossas. É preciso que a gente se abra a uma novidade. É preciso que a gente reconheça o outro. E é possível, essa xenofobia vai diminuir na medida que a gente parar de ver o outro como nosso inimigo, concorrendo pelos nossos empregos numa sociedade de consumo enlouquecida, né? Reflitamos melhor. Eu preciso disso? Crianças precisam ganhar presentes todas as vezes? Na minha casa, não. Né? É possível reutilizar o mesmo material escolar vários anos? É possível. São pequenas mudanças, são hábitos de consumo que a gente vai colocando na nossa vida e que vai nos tornando melhores, né? Os livros podem ser compartilhados, né? Enfim, é isso. Agradeço mais a paciência de vocês por terem me ouvido a louca, né? Hoje eu estava meio louquinha assim, não deu tempo de preparar direito, mas espero que tenha dado tudo certo. Não, então, maravilhoso, professora Carol. Aqui, ó, a professora Cássia, que tá falando que está indo no supermercado buscar bifes para o almoço. Já nem vou mais. Hoje será o dia sem carne, em homenagem a todos os ensinamentos que nos transmitiram. Aliás, terça será o dia sem carne. E, professora Cássia, digo mais, eu como
um carnívoro de gostar tanto de churrasco, vou adotar isso como um exemplo aqui. Aí tem que ser a segunda mesmo, viu, Carol? Porque sexta já começa o final de semana, né? Aí já fica mais difícil. Mas segunda-feira eu também vou seguir essa proposta, achei muito bacana, né? E é aquilo que realmente todos falaram, a gente precisa rever os nossos atos. Eu, como um carnívoro que estou assumindo aqui minha culpa, e vou rever realmente esses atos e vou também tentar implementar aí a famosa segunda sem carne nos dias aqui da minha vida, viu? Muito obrigado, para mim foi um grande aprendizado estar aqui junto com vocês nessa manhã. Obrigado, professor Pedro, obrigado, professora Carol. Tivemos aí uma média de mais de 90 alunos assistindo a nossa palestra aqui, estava acompanhando. Agradecer a presença de todos os nossos alunos aqui presentes, agradecer aos professores também que estão nos assistindo, em nome da professora Cássia, um grande abraço, e dizer para os nossos alunos que à noite também, né, teremos mais palestras do nosso segundo congresso. Acompanhe aí a programação, faça sua inscrição e não percam as oportunidades de aprimorar o seu conhecimento com todos esses debates extremamente importantes que nós tivemos, principalmente na manhã de hoje, que eu, como mediador aqui, saio dessa manhã extremamente feliz e alegre de poder rever os meus atos, de poder aprender com todas as nossas discussões e que espero que todos os alunos assim também se sintam após essa palestra. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês e um bom resto de dia, um bom almoço. Tchau, tchau.